Olá, meus seres de luz, estou de volta. Hoje nós vamos falar sobre o leite, sobre intolerância à lactose, sobre alergia à proteína do leite de vaca. Se você tem essas condições ou tem curiosidade mais sobre o tema, de saber quais as melhores opções, como é que acontece essa alergia, essa intolerância, fica aqui no canal, fica até o final, que hoje você vai tirar todas as suas dúvidas aqui comigo, tá certo? Mas não esquece de antes se inscrever, já deixa o like aí pra você não esquecer, tá bom? E compartilha esse vídeo com todo mundo, principalmente com quem você conhece que tem essas condições, ou de intolerância à lactose ou de alergia à proteína do leite de vaca. Eu sou Nise Oliveira, sou nutricionista e esse é o canal Bora Querer. Vamos começar. Primeiro vamos à definição do que seria o leite, pra gente parar de chamar coisa que não é leite de leite, certo? O leite, segundo a legislação, ele é um produto, leite de vaca, tá, gente? É um produto normal, fresco, integral e oriundo da ordenha completa e ininterrupta de vacas sadias. Isso é a definição de leite de vaca. E a definição de leite, no geral, ele é uma mistura heterogênea complexa. O que é uma mistura heterogênea? É que tem várias fases, várias partes. Não é aquela coisa que a gente mistura e fica toda igualzinha, homogênea. Ela é heterogênea. Ela tem uma parte mais densa, uma parte mais líquida. Quando a gente olha, ele não é todo igual. Certo? Uma mistura heterogênea complexa, de sabor adocicado, levemente adocicado, com pH próximo à neutralidade e que é secretado pelas glândulas mamárias de fêmeas mamíferas. Gravem isso. Glândulas mamárias de fêmeas mamíferas. Então, eu não posso dizer que o leite de arroz, o leite de amêndoas, o leite de castanha são leite. Eles são bebidas tipo leite, parecidas com leite. Mas não posso chamá-las de leite, porque elas não são secretadas pelas glândulas mamárias de mamíferas fêmeas. Certo? Gravaram isso aí, né? Isso já pegou. Então, vamos agora para a composição. Você já sabe o que é o leite, agora vamos descobrir do que é que ele é composto, certo? 87,5% do leite é composto de água. Ou seja, quase 90% do leite é água. E 12,5% é aquela parte, o extrato seco que a gente chama, né? Que são os macro e micronutrientes, que é onde está a gordura, a proteína, o carboidrato, que é a lactose, e os minerais, cálcio, fósforo, tudo que tem no leite, certo? Então, a gordura representa 3,5% do leite, as proteínas 3,5%, a lactose 4,7% e os minerais 0,8%. Essa é a composição do leite. Como você pode ver, a maior parte dele é composto de água. E essa composição ela vai refletir basicamente as necessidades nutricionais e metabólicas dos recém-nascidos, porque o leite foi feito para os recém-nascidos, né? Tanto da gente, ser humano, quanto da vaca, do bezerro, enfim. Tem aquela fase da vida que a gente se alimenta exclusivamente de leite, certo? O recém-nascido, o bezerrinho, e tem depois a fase da vida que a gente cresce e a gente vai se alimentar de outras coisas. Então, o que é que acontece? Quando a gente cresce e passa a consumir menos leite, a enzima que quebra a lactose, que é o açúcar no leite, ela vai diminuindo. Então, em algumas pessoas, isso pode gerar uma intolerância, porque ela não está produzindo mais a enzima que quebra a lactose, porque, teoricamente, não era mais pra gente estar consumindo leite na fase adulta, entenderam? Mas na fase recém-nascida, tanto é que você não vê recém-nascido com intolerância à lactose, porque no leite da gente, leite da mãe, do ser humano, também tem lactose, que ele é o açúcar do leite. E o recém-nascido tem que digerir isso. Então, ele tem bastante enzima quando é bebezinho, quando é criança. Mas conforme a gente vai crescendo, isso vai diminuindo. Por isso que algumas pessoas chegam a desenvolver intolerância à lactose. Mas o que é a lactose? Do que é ela composta? A lactose, minha gente, ela é um disacarídeo. Ou seja, ela é um carboidrato, um sacarídeo, formado por dois oligosacarídeos, duas bolinhas, como se fosse um colar de pérolas, só que só tem duas pérolas, né? Ela é um disacarídeo, ela tem duas pérolas, e cada pérola, uma é a glicose e a outra é a galactose. Elas se unem e formam a lactose, certo? Então, o que é que acontece? A enzima, que é a lactase, ela quebra a lactose, aí volta-se novamente a ser glicose e galactose. E essa lactose, essa união da glicose com a galactose, ela confere um sabor levemente adocicado, não chega a ser tão doce como o doce que a gente é acostumado do açúcar de mesa, que é a sacarose. A sacarose também é um disacarídeo, que é formada pela glicose mais a frutose. E a frutose é que confere esse sabor bem mais doce, que a gente não encontra no leite comum, que a lactose não é tão doce, ela não confere esse sabor tão doce, certo? Mas é açúcar também, é o açúcar do leite, que inclusive é exclusivo do leite. A lactose é um açúcar exclusivo do leite, que ele é formado pela glicose e galactose. Isso vocês já aprenderam.
E a lactase, tudo que termina em ase, minha gente, as enzimas que terminam em ase são enzimas de quebra. Tudo que termina em ase quer dizer quebra. Esse sufixo ase quer dizer quebra. Então, a lactase quebra a lactose, as proteases quebram as proteínas, as lipases quebram os lipídios, que são as gorduras. Então, são enzimas de quebra. Então, ela vai quebrar essa ligação que existe entre a glicose e a galactose e vai separar. Isso acontece aonde? No intestino delgado, que é a primeira porção do intestino. Né? Primeiro a gente tem o intestino delgado, depois tem o intestino grosso, que já é o final. Então, no intestino delgado é onde vai acontecer a quebra dessa lactose. Lá vai ter a enziminha lactase, quando chegar lá, a lactose bebe o leite. Vai chegar lá a lactose vai lá e pum, quebra. Quando quebra, ele já vai sendo absorvido em forma de glicose e galactose. Aí o que acontece nas pessoas que têm intolerância à lactose, ou seja, que produzem pouco ou praticamente não produzem essa enzima lactase? Vai chegar, você vai tomar o leite, a lactase vai descer. Chegou no intestino delgado, não tem nada para quebrar. Ela vai chegar intacta, vai chegar inteira a lactose lá no intestino grosso, que é a porção final do nosso intestino. E o que vai acontecer quando ela chegar lá inteira e não quebrada? As enzimas, as bactérias que a gente tem lá, as bactérias vão fermentar essa lactose, vão consumir esse açuquinha. E o que vai acontecer? Você vai começar a produzir mais gases, vai produzir ácidos graxos de cadeia curta e vai produzir o ácido lático, que é onde mora o problema, né? Porque tem pessoas que vão ter apenas alguma distensão abdominal, né? A barriga fica grande, parece aquela barriga de grávida. Por quê? Por causa da quantidade de gases que é produzido. Algumas pessoas vão ter só essa distensão abdominal, alguma dor, algum desconforto, mas em algumas pessoas vai acontecer de ter a diarreia. E por que acontece a diarreia? Porque esse excesso de ácido lático lá no nosso intestino grosso vai puxar muita água, ele aumenta a osmolaridade, ele puxa muita água do intestino. Então, não dá tempo de formar as fezes, que ele começa a puxar toda a água que tem lá. E você tem a diarreia. Então, isso é o excesso de ácido lático por causa da fermentação dessa lactose pelas bactérias no intestino grosso. Porque ela não foi digerida, não deveria ter sido digerida, que era no intestino delgado, que era a primeira porção lá do intestino. Pegaram isso, entenderam como se desenvolve a intolerância à lactose, como ela acontece e o porquê dos sintomas? Espero que sim. Agora a gente vai falar de quê? Das proteínas do leite, da alergia à proteína do leite de vaca, APLV. Não sei se vocês já ouviram falar ou se conhece alguém que tem, ou se você tem, ou se é o seu caso. O que é que acontece nessa alergia? A proteína do leite, ela é formada de caseína e de soro do leite, que é o whey protein que a gente fala, o whey protein, é o soro do leite, certo? Quando a gente pega o leite, vamos dizer que tem 200 ml de leite. Aí ali, de 200 ml de leite, de 6 a 8 gramas, ele é composto de proteína. Em 200 ml de leite, eu vou ter de 6 a 8 gramas de proteína. Dessa proteína, desses 6 a 8 gramas, 80% é caseína e 20% é a proteína do soro do leite, que é o whey protein, certo? Então, vamos dizer que eu tenho 6 gramas em 200 ml de leite. Então, eu teria 4,8 gramas de caseína e 1,2 gramas de soro do leite, do whey protein. Ok? Entenderam isso? Então, a maior parte da proteína do leite é a caseína. E tanto a caseína quanto o whey protein, quanto o soro do leite, ele é muito rico em proteínas que a gente precisa, que a gente chama dos aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que a gente não consegue produzir dentro do nosso corpo. A gente tem que comer, né? Tem que introduzir de fora. A gente não consegue produzir eles endogenamente. A gente precisa consumir alimentos que tenham esses aminoácidos essenciais. E o leite é um produto muito rico nisso, tanto na parte da caseína quanto na parte do soro do leite. Para vocês entenderem a diferença da caseína para o whey protein, pensa quando a gente faz um queijo. Vocês já viram algum vídeo? Se não, coloca aqui no YouTube algum vídeo de alguém fazendo um queijo. Como é que faz o queijo? Tem uma parte do leite, você vai pegar o leite, né? Tem uma parte que vai coagular, uma parte que fica grossinha, vira um bloco. Aquele bloco ali tá a caseína. E o líquido que fica ao redor é o soro do leite, é ali de onde é feito o whey protein. E a caseína é aquela parte que coagula, que vira o bloquinho, que vira o queijo, certo? Pegaram isso, né? E a parte que causa mais alergia é justamente a caseína. Essa parte que você pode ter alguma alergia à proteína do leite de vaca. Então, ela tem uma digestão mais lenta e ela coagula no nosso estômago. Da mesma forma que acontece quando a gente faz o queijo, quando a gente toma o leite, a parte da caseína no nosso estômago, ela vai coagular. Ou seja, ela vai formar um bloquinho, como se fosse um queijinho.
E isso vai deixar a digestão mais lenta. Eu vou absorver aquilo de forma mais lenta. Diferente do whey protein, que a absorção é mais rápida, porque ele não coagula, ele permanece líquido. Certo? Essa é uma das diferenças também. Então, a caseína, ela tem vários tipos, várias frações. E tem uma fração bem específica, que é essa que pode causar alergia, que é a beta-caseína. Aí nós temos a beta-caseína A1 e A2. Não é complexo, minha gente, vocês vão entender rapidinho. Parece difícil, mas não é. Calma, vai dar certo. Aí tem a beta-caseína A1 e a beta-caseína A2. A beta-caseína A2 é que todas as fêmeas produzem. Todas as fêmeas produzem esse tipo de caseína, beta-caseína A2. Até para você entender a diferença do tipo de leite, certo? Já a beta-caseína A1, ela surgiu depois que houve uma mutação há uns 10 mil anos atrás, em algumas vacas, alguns bois, enfim, algumas vacas. Teve uma mutação nessas vacas, nos genes dessas vacas, e aconteceu de produzir esse tipo de caseína, a beta-caseína A1. Então, o que é que acontece? O problema está nessa beta-caseína, nesse A1. Porque na posição 67 dos aminoácidos, porque entendam, tem uma cadeia enorme, a proteína tem em torno de 207 aminoácidos, essa beta-caseína. Aí na posição do aminoácido 67, no tipo de leite A2, que é o legal, que é o que todo mundo produz, normalzinho, é a prolina, que tá lá, é o aminoácido prolina, aquela bolinha do nosso colar de pérolas, a prolina. Desses 207 bolinhas de pérolas, aí na posição 67, a bolinha é a prolina. Já quando a beta-caseína é do tipo A1, né, nessa posição 67, o aminoácido que vai ter lá é a histidina, certo? Essa histidina é a que vai morar o problema nessa mutação, porque ela vai alterar a digestão, né? Essa diferença desse aminoácido, dessa posição específica, vai alterar a digestão dessa proteína, que vai dar origem a um metabólito, a um peptídeo chamado de BCM7. BCM7, que é a beta-casomorfina 7. BCM7, grave isso. Vai dar origem a esse BCM7. E ele é que vai causar todo o problema, que vai desencadear toda a alergia, porque ela vai diminuir a frequência e a amplitude da motilidade intestinal, ou seja, o seu intestino vai se movimentar mais lentamente. Seu intestino vai se movimentar mais lentamente. E a absorção vai ficar mais lenta, né? Vai ficar mais lento, vai se movimentar mais lentamente, vai liberar mais muco. Vai ter uma liberação maior de muco, que pode levar a inflamação. Aí vai ter uma mudança nessa microbiota intestinal para pior. Vai aumentar a inflamação, porque vai ter uma liberação maior de histamina, certo? Que vai levar todo esse processo alérgico. Lembra do remedinho que a gente toma quando a gente tá com alergia? O nome dele é o quê? Antihistamínico. Porque ele vai combater a histamina, que é que está sendo produzida quando você tem um processo alérgico. Ela é produzida em excesso. Então, é o que esse BCM7 vai fazer. Então, e também o que é que pode acontecer? Às vezes, a pessoa acha que tem intolerância à lactose, mas não é. Porque ela tem intolerância à lactose. Aí, compra o leite sem lactose, o leite ninho, Betânia, enfim, o leite que tiver, camponesa, o leite de vaca sem lactose. Compra esse leite. Primeiro que esse leite não quer dizer que ele não tenha lactose lá, é porque ele já é adicionado da enzima, da lactase. Já coloca-se a lactase lá, você já vai beber o leite junto com a enzima, certo? Ela já vai fazer o trabalho lá ali no caminho. Não quer dizer que tira-se o açúcar do leite, o açúcar está lá, certo? Só que vai já com a enzima para já ser quebrado no caminho. Então a pessoa compra o leite sem lactose, só que ela continua tendo sintomas. Ela acha que é intolerante à lactose, aí tirou a lactose da vida e continua tendo sintomas. Então, às vezes, ela não tem uma intolerância à lactose. Às vezes, ela está com alergia à proteína do leite de vaca. E é justamente desse tipo A1, quando você consome um leite tipo A1. O leite tipo A2 é o leite mais caro, porque é exatamente desse tipo de vaca, né, que ela produz a caseína sem essa modificação, sem essa mutação genética. Então, ela não teria problemas, certo? Então, são algumas vacas de não sei da onde que produzem esse tipo de leite, A2, por isso que ele é mais caro. O leite tipo A1 é o que você pode desenvolver essa alergia, porque vai ter essa produção desse BCM7. O leite que a gente consome hoje em dia, ele é tipo um meio a meio, como se fosse meio de A1 e meio de A2. Mas existe o leite só A1 e o leite só A2, certo? Só que o só A2 é mais caro. Então, o que é que acontece? Aí, só por ter esse BCM7 lá, essa inflamação acontecendo no nosso intestino, pode ter essa alteração lá da flora, e essa digestão, essa motilidade mais lenta dos movimentos do intestino vai fazer o quê?
com que tanto a lactose quanto outros carboidratos fermentáveis, os food maps, que aí já é tema para outro vídeo, fiquem lá mais tempo e fermentem. Aí, às vezes, só de você tirar o leite de vaca da sua alimentação, você já resolve o problema. O problema não era os carboidratos fermentáveis, o problema não era a lactose, o problema é por causa desse BCM7 produzido por esse tipo de leite A1, né? Dessa vaca que produz esse tipo de leite. Então, às vezes, você pode trocar o leite também, passar a consumir o leite tipo A2 e não ter nenhum sintoma. Então, seu problema era alergia a essa proteína do leite de vaca. Entenderam isso? Pegaram aqui. Conseguem perceber a diferença de uma coisa e de outra. Às vezes, só por você ter alergia à proteína do leite de vaca, ela pode também exacerbar uma intolerância que você tenha, porque ela vai dificultar a produção da lactase. Então, em pessoas já suscetíveis a ter uma intolerância à lactose, ela vai piorar ainda mais os sintomas. Então, às vezes, só usar o leite sem lactose não vai resolver. Se o seu problema for alergia à proteína do leite, você realmente vai ter que ou tentar o leite tipo A2, para ver se você não desenvolve nada, ou realmente tirar o leite de vaca da sua vida. Tanto o leite quanto os derivados, certo? Então vamos lá, às vezes também a pessoa tira o leite, quem tem intolerância à lactose e consome os queijos, consegue consumir os queijos mais amarelos, né, que eles são mais fermentados, que os lactobacilos já consumiram a lactose, já fermentaram a lactose, então não vai ter problema consumir, certo? Porque a quantidade é muito pouquinha que tem de lactose. Só que às vezes as pessoas com intolerância à lactose consomem esses produtos e ainda têm sintomas. Então o problema às vezes não é a lactose, o problema é que ela tem alergia à proteína do leite de vaca, a esse tipo de beta-caseína que tá lá, que é o tipo A1. Às vezes só de trocar realmente o tipo de leite, realmente vai ter que tirar da vida, se você não achar o tipo A2, vai resolver o problema. Certo, queridos? Entenderam isso? Então, percebam uma coisa, a alergia, ela é mediada por proteína, né? Você vai desenvolver uma alergia a uma proteína. Intolerância é o açúcar, é a lactose. A lactose e o açúcar não desenvolve alergia, você tem uma intolerância. A alergia é só a proteína. Então, não confundam uma coisa com a outra. A alergia é a proteína e açúcar você não desenvolve alergia, você desenvolve intolerância. Então, intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca. E aí, o que é que você tem? Você já sabe, você descobriu, agora ficou mais na dúvida ainda do que você acha que teria. Quais são os sintomas que você tem? Então, o ideal realmente seria ou você consumir o leite tipo A2, se o seu problema for alergia à proteína do leite de vaca, ou você realmente consumir as bebidas tipo leite e vegetais, né? O leite de arroz, o leite de amêndoas, o leite de castanha, o leite de coco, certo? Porque aí não teria esse problema, porque elas não iam desenvolver esse problema, né? Porque ela não tem a proteína, não tem a caseína lá pra causar esse problema, ok? E também não tem a lactose, esses outros tipos de leite, porque a lactose é só do leitinho de mamíferos, beleza? Entenderam isso? Espero que sim. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixem aqui nos comentários que eu vou responder, ok? Um beijo e até o próximo. Compartilhem com todo mundo que você sabe que tem intolerância, que tem alergia. Compartilhe aí pra todo mundo ficar sabendo o que é e se realmente tem uma coisa ou se tem a outra, achando que tem uma, certo? Um beijo e até a próxima.